Sei das vidas vagas, procelosas são. Sei com desalento julgas tudo vão. Conta muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar. És a cruz pesada que tens a levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dize-as quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão quasar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito forte e fraco aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso com que Deus já fez. Soberano Deus, ó Pai querido, ó Rei eterno, nosso Deus de amor, Deus de glória, Deus de virtude, Deus de poder, em Ti, Senhor, nos alegramos. É em Ti, Senhor Jesus, que afagamos todas as nossas inquietudes. É em Ti, Senhor Jesus, que temos a sustentação da nossa fé, dos nossos ideais, da nossa vida. É em Ti que nós fortalecemos, ó Pai. Senhor Deus, e nos apraz nessa tarde, ao início desta noite, Senhor, estarmos juntos aqui com o Teu povo, com a Tua igreja, com os Teus filhos, para, Senhor, celebrar o Teu santo nome, para, Senhor, explanar a Tua palavra, Senhor,
para, Senhor, juntos aqui nos alegrarmos e podermos, ó Deus, no caos desse mundo que estamos vivendo, Senhor Deus, descansar nas suas poderosas mãos. Podermos, Senhor, saber que temos um pasto verdejante, e não importa, Senhor, a tempestade que o mundo esteja passando, temos águas tranquilas, ó Deus. Pai querido, e portanto estamos aqui, porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, porque sabemos, ó Senhor, que acima de tudo, Senhor, estamos debaixo dos teus cuidados. Senhor Deus, olha, Pai, estamos aqui, Senhor, porque a nossa alma tem essa carência, essa necessidade. Em Ti, Senhor, encontramos abrigo e a nossa respiração espiritual, Senhor. E portanto, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer nesta tarde. És o pedido que fazemos, Pai, e fazemos em o nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Presbítero irmão Robert na direção do trabalho. Com muita alegria, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, glórias a Deus. Por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de juntos estarmos aqui para adorar a Ele, para aprendermos mais da Sua palavra nesta noite. Abra sua harpa juntamente comigo no hino de número 509. Aleluias. Aleluias. Convido a você nesta noite para adorar ao nome santo do Senhor Jesus. 509. Ao passar o Jordão. Aleluias. Quando o Jordão passarmos unidos, entraremos no céu, veremos lá, como areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia,
areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como estás, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Glórias a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos adorar a Deus com mais um hino da harpa. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. 491 da nossa harpa. Vamos adorar o Senhor então com o hino de número 20, juntamente com a banda de música Harpa de Davi. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estais cansado em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estais cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar.
salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda a sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém, glórias a Deus. Que privilégio, irmãos. Eu nunca tinha cantado com a banda de música Harpa de Davi. Glórias a Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor nesta noite? No livro de Efésios, aleluias, no capítulo de número 6, livro de Efésios, capítulo de número 6, aleluias, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Efésios capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vamos ler como de costumes? Amém? Todos encontraram? Logo após a leitura da palavra do Senhor, nós estaremos ouvindo um louvor com o evangelista irmão Valdemar, e os diáconos, cooperadores e diáconos tenham liberdade para recolher os dízimos e as ofertas para o bom andamento da obra do Senhor. Versículo de número 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, glórias a Deus, maravilha. Estaremos orando nesta oração, né? Queremos aqui pedir para a amada igreja que ore em favor, né, do pai da irmã Isamar, o senhor Isaac, também o primo da Dulce, né, que é meu primo também, o senhor Girley, que está entubado lá em Cuiabá, à espera de um milagre. Também pela a senhora Fia, né, da Castelo, também que está acometida aí do Covid-19, está em Cuiabá, se não me falha a memória, está entubada também, né? E também pelas demais famílias que estão enlutadas, né? Aonde muitas coisas vêm acontecendo. Amém? Alguém mais necessita de oração? Eu e minha casa somos carentes das vossas orações. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui nesta noite. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esta igreja. Pai, apresentamos diante de Ti a todos os irmãos e as irmãs que aqui estão, daqueles que estão vindo, dos que não poderão vir, Pai. Toma em Tuas mãos. Senhor, te louvamos e te agradecemos
agradecemos por tudo quanto tens feito. Tu és Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Pai, apresentamos, Senhor, diante de Ti o Senhor Isaac, o Senhor Girlei. Pai, a filha, dona da Castelo, toma em Tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, todos que estão enfermos, todos que estão necessitando de um milagre, todos que estão necessitando de um prover do Senhor. Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Pai, que o Senhor venha fazer a Tua vontade na vida de todas essas pessoas que estão necessitando neste momento de oração. Pai, aqui está a Tua igreja que conseguiu chegar até aqui. Abençoe a todos que estão nos vendo através desta live. Pai, em nome de Jesus, entre nos lares. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado livramento. Pai, abençoe este culto nesta noite. Pai, estamos aqui carente, necessitado de algo que só o Senhor tem. Palavra que sacia, Pai, o nosso corpo, que sacia, Pai, a nossa vida espiritual. Pai, usa o Teu servo, Pai, usa o Teu filho nesta noite para falar aos nossos corações com toda a autoridade que o Senhor pode conceder a ele. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos por todos aqueles que irão ofertar, por todos aqueles que irão dizimar. Senhor, abre portas, Pai, aonde não tem porta. Abençoe o emprego, dê livramento, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos nesta noite e desde já nós Te agradecemos. Amém e amém. Evangelista irmão Valdemar estará adorando ao Senhor. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Você que está assistindo essa live, vê se é esse Deus que você serve também. Porque o Deus que eu sirvo opera milagre e faz maravilha no meio do seu povo. Aleluia! O Deus que eu sirvo dos outros deuses é bem diferente. Quando dele preciso, jamais me abandona, sempre está presente. O Deus que eu sirvo me livra dos laços e das armadilhas. O Deus que eu sirvo opera milagres e faz maravilhas. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Em um só momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dEle me orgulho tanto. É um privilégio servir esse Deus. Se é esse Deus que você serve, levante a sua mão e dê glória a Ele. Adore a Ele nesta noite. Aleluia. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou no passado. Fez o sol parar, fez o mar se abrir com simples cajado. Fez cair muralha em meio à batalha, derrubou gigante. E provou que me ama, me tirou da lama e me fez importante. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Em um só momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dEle me orgulho tanto. É um privilégio servir esse Deus. Amém. Em nome de Jesus, Aleluias. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor Jesus? Irmãos, já estarei passando a direção do trabalho para o pastor Silvio Limeira. Toda a liberdade nesta noite.
Maravilha de Deus, né, irmãos? Vamos ser aqui bastante sucinto e prático. Eu me sinto alegre, me sinto feliz de poder estar aqui com os irmãos. E eu me sinto feliz com os irmãos porque eu sei o quanto que custa estar esse horário aqui no templo para cultuar a Deus. Me alegro nessa noite aí de poder ver o Ju, né? O Ju, fazia muito tempo que a gente não ouvia aqui, né? E pela graça de Deus hoje está conosco. Que Deus em Cristo abençoe o Ju e toda a família. Amém? Irmãos, eu quero fazer menção aqui em uma palavra e gostaria de merecer assim toda a atenção da igreja, porque vamos entrar numa série aí de uma temática. Estaremos falando sobre as bênçãos condicionais de Deus, né? Porque Deus, Ele tem muitas promessas à igreja, Ele tem muitas bênçãos a ser derramadas sobre a igreja, mas existem certas condições para que nós a tenhamos, para que nós adquirimos. Efésios capítulo 6 é o texto que nós lemos no início desse trabalho aqui, e eu quero expor alguma coisa a respeito disso. Hoje quero falar sobre a bênção da bem-aventurança e da longevidade. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, é interessante notar a relação que o apóstolo Paulo faz com a carta aos Efésios e a família. A carta aos Efésios, Paulo escreve para demonstrar a importância, olha para mim aqui, irmãos, eu estou fundamentando e preciso da atenção de vocês, a importância espiritual da igreja. Em nenhuma outra carta a igreja é apresentada com uma importância tão profunda, igual é apresentado na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios que Paulo fala e explica que a igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É na carta aos Efésios que Paulo vai demonstrar que a igreja está assentada ao lado de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Na carta aos Efésios, ele vai explicar que toda a igreja ela foi criada para o louvor da glória de Cristo Jesus. Agora, no capítulo 2 e verso 9, Paulo vai dizer para a igreja que é constituído tanto de judeus quanto de pessoas gentílicas, que eles não seriam mais forasteiros, né? E nem estrangeiros, mas eles seriam concidadãos dos céus e pertencente à família de Deus. Paulo relaciona a igreja de Cristo Jesus como corpo místico de Cristo e ao mesmo tempo sendo a família de Deus. No capítulo 3, olha para mim, no capítulo 3, Paulo vai explicar que essa família tem origem em Deus, quando ele diz assim: eu oro por vocês e oro ao Deus Pai, da qual toda a família, irmão, a totalidade aqui é no singular, não é no plural, não é todas as famílias no plural, é toda a
família, e ele vai explicar que família é essa, tanto daqueles que estão nos céus, quanto daqueles que estão na terra. Uma família formada por pessoas que já foram e pessoas que ainda estão aqui, uma única família, né? Toda a família toma o nome de quem? De Deus. Ele queria dizer que Deus é uma família, o nome de Deus é uma família. Só para os irmãos terem uma noção, quando a gente fala do Deus Trino, a gente fala de Deus Pai. Essa palavra Pai é familiar, Robert? Pai é familiar? Nós temos uma noção de Deus pelo nome Pai. Cristo Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos a orarem, ele desmistificou, simplificou, porque os gregos procuravam definir quem que era Deus, o que era Deus. O Senhor Jesus resumiu tudo e disse: olha, quando vocês for orar, vocês orará ao Pai, orará a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu. Pronto, descomplicou. Deus é Pai, Cristo Jesus é Filho. Isso é familiar ou não é? É familiar ou não é? Claro que é familiar. Então, irmãos, Deus é a família cria. Em essência, o nome de Deus já encerra-se nela a ideia da família. E ele disse que toda família toma o nome de Deus. No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, submetei-vos uns aos outros, quer dizer, sujeitai-vos uns aos outros. Aí, nessa sujeição, ele vai entrar dentro do contexto familiar prático, quando ele diz assim: a mulher, assim como a igreja sujeita a Cristo Jesus, a mulher sujeita-se ao seu próprio marido. Ele vai dizer também: a liderança do marido deve ser uma liderança amorosa. Ele entra na praticidade da vida conjugal no capítulo de número 5. E no início do capítulo de número 6, ele vai tratar aqui o relacionamento entre pais e filhos. E o que ele vai dizer a respeito desse relacionamento pais e filhos? Ele vai dizer: vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor. Aí ele vai dizer mais uma outra coisa, aplicando o novo verbo: honrai teu pai e a tua mãe, sendo este o primeiro mandamento, se não o único, com promessa. E ele vai dizer quais são essas promessas. A primeira: para que te vá bem, para que seja bem sucedido na vida. A segunda: para que vivas muito sobre a face da terra. Duas bênçãos aqui: a bênção da bem-aventurança e a bênção da longevidade. Irmãos, permita-me aqui fazer aqui a explicação, a exposição e a aplicação desse texto aqui. Gostaria aqui de explicar um fator aqui. Pastor, isso daqui não seria melhor a gente reunir a mocidade e falar só com jovens? Não, eu acho que todo mundo aqui é filho, não é? Eu acho que todos nós aqui de ancião, você pode não ter o seu pai vivo, os seus pais vivos, mas você é filho. E quando ele fala vós filhos aqui, ele não estava falando para um público de 12 anos de idade, de 10 anos de idade. Eles não teriam acesso à leitura dessa palavra. Não se falava na primeira infância nem na segunda infância. Ele estava falando, ele estava escrevendo aqui para as pessoas que teriam condição de, no mínimo, ter o senso de conhecimento, porque vem como mandamento. Amém, irmãos? Amém? Agora veja bem, por que se falar sobre esse assunto, pastor? Qual que é a importância? A primeira delas:
Os modelos de submissão e obediência, na atual cultura que estamos vivendo, está cada mais rarefeito ou desaparecendo. Os modelos que a gente tinha daquela sociedade mais patriarcal está desaparecendo, irmãos. Aquela época onde os filhos rendiam aos pais uma submissão sem importar qual a idade, está cada vez mais desaparecendo. Isso surgiu desde os anos 70, quando houve uma mudança muito grande no conceito dos estudos. A escola começou a ser de uma escola tradicional, mas uma escola liberal, aonde aquele princípio de autoridade foi desfeito a cada momento, né? Antigamente o delegado era o senhor delegado, o juiz era o senhor juiz. Tudo isso aí desapareceu, irmãos. E junto com esse desaparecimento de uma submissão, de uma restrição às autoridades, e isso se torna cada vez mais questionável, também houve um desfacelar dessa ideia de submissão, obediência dentro do ciclo relacionamento pais e filhos. Concomitantemente, surgiu aí os conflitos de relacionamento entre pais e filhos. E não é pouco, são muitos os conflitos. E esses conflitos, elas são promovidos, primeiro, olha para mim, pelos choques de geração. Nunca uma geração foi tão distante de outra, igual nós estamos vivendo aqui. Há 20 anos atrás, eu vou ser mais específico, há 30 anos atrás, a gente não tinha acesso à internet. A minha geração assistiu o nascedouro do celular. As linhas de telefones, irmãos, eu era criança ainda, era pouquíssimo e raras pessoas que as tinham, e quem as tinham poderia se considerar pessoas ricas. Quem tinha 2 linhas telefônicas poderia alugá-la e viver só dessas linhas telefônicas. O mundo teve uma evolução, irmãos, tão grande, dentro dessas 3 décadas, uma evolução tão grande, que a sociedade, ou que essa geração que veio pós mídia ou pós-internet, viveu uma outra realidade. A distância que tem entre a geração passada e a nova geração, irmãos, é muito grande. É muito grande. E por causa dessa transformação, há muitos choques. Porque tem a geração X vivendo a realidade daquele mundo, de como foi criado. Uma geração Y que foi criado de uma outra maneira, veio num mundo bem diferente. E aí há conflitos exatamente por essa mudança. Os pais sempre usam dizer, mas no meu tempo, seu tempo já foi. Não volta mais. Uma das máximas do tempo é que eles não voltam. Mas eles viveram uma outra realidade. Os filhos estão vivendo uma outra realidade. Eles não são culpados por estar vivendo uma outra realidade. E há choques, Não vamos entrar no mérito aqui, porque a gente levaria só uma palestra inteira só para falar sobre os choques de geração. Da geração Baby Boom, depois da geração X, geração Y, a geração Z, que já estamos vivendo nela. Às vezes, irmãos, dentro de um conceito de igreja, a gente se relaciona com mais de 3 a 4 gerações, tudo junto. Vai haver choque? Vai, e por isso temos conflito.
Há conflito entre pais e filhos, também promovido pela filosofia midiática. Irmãos, às vezes a gente é muito simplista e não consegue ver a leitura do mundo atual e como que a mídia, ela luta para desfacelar as famílias tradicionais, desde a ideologia de gênero, que era um dos maiores massacres que haveria contra a família tradicional. Muitos políticos que se julgam ser progressista, luta para desestabilizar a família tradicional. O que é a família tradicional? A família constituída por um pai, por uma mãe e pelas suas proles, pelos seus filhos. Uma batalha muito grande para definir se família, o que é família, se a relação homoafetiva, isso vai considerar ser família ou não é. E eu quero já adiantar o processo: biblicamente não é família, porque o polo familiar é constituído por um macho e uma fêmea. Gênesis 2:24. Os irmãos estão me entendendo? Mas a mídia, irmão, faz de tudo para desfacelar a família tradicional. E com isso daí, há filmes, às vezes as pessoas que estão assistindo não vê, aonde os jovens se saem tão cedo da casa dos pais e se dá tão bem, os filhos não obedecem os pais e nos choques entre filhos e pais, né? Os filhos se saem tão bem, os pais são mostrados como pessoas antagônicas, como pessoa, né, como que eu posso dizer aqui, analfabetas e coisas semelhantes. A mídia promove isso daí. Também, irmãos, há choques pelos afastamentos emocionais. Irmão, deixa eu falar uma coisa séria aqui. Junto com o bordão, junto com a chegada dessas mudanças sociais, no bordão dessas transformações, teve ali um certo afastamento entre pais e filhos. Deixa-me explicar. A família nuclear de hoje, aonde pai e mãe trabalham, os filhos têm se institucionalizado cada vez mais cedo. Tem crianças que saem para ir para a creche aos 6 meses de idade. Uma criança passa o dia inteiro, tem criança que passa o dia inteiro na creche, é verdade ou não é? É verdade ou não é? E vai relacionar com o pai e a mãe de noite e final de semana. Se a gente for somar o período que uma criança dorme, o período que os pais vão estar disponíveis para relacionar com os filhos, uma criança que passa o dia inteiro na escola para relacionar à noite com os pais, vai ter um relacionamento aproximadamente de 3 horas com os pais, 8 horas com os professores. Tem criança que vai estar muito mais familiarizado com a sua professora do que com os pais. O que causa isso, pastor? Primeiro, ausência de afeto. Afeto é criado através da convivência. Não adianta dizer, não, pastor, o importante é ter tempo com qualidade. Não tem tempo sem qualidade. Não tem qualidade sem tempo. A convivência é importante. A criança está criando, irmão, o seu caráter na primeira, na segunda e na terceira infância, assimilando a vida dos pais. Eu sei que há necessidade sim, mas a gente tem que repensar sobre isso daí. Como que uma criança vai ter afeto ao pai e à mãe se não convive com ela?
Irmãos, e eu vou dizer mais a verdade. A Bíblia Sagrada diz: vós, pais, não causeis a ira em vossos filhos. Está aqui, Efésios. E ele diz, e é importante destacar que toda repreensão do pai para com os filhos tem que ter como base o afeto. O pai bate e tem todo o direito de usar a correção nos filhos, sem essa aí da lei da palmatória. A Bíblia Sagrada diz que a vara da correção afugenta a estultícia da criança. Mas, irmão, disciplina sem afeto é espancamento. Disciplina sem convivência causa trauma. Agora imagina um pai e a mãe que vai pegar o seu filho na creche 5 horas da tarde. Passou o dia inteiro, a criança vem cheio de birra, porque precisa chamar a atenção do pai e da mãe. Aí o pai vai corrigir a criança, bate na criança à noite, faz ela dormir. A criança vai dormir com isso, mas no outro dia cedo ele não vai conviver com o pai. Não vai ficar o dia inteiro com a mãe, vai para a creche. Irmão, o trauma já está formalizado. Os irmãos estão me entendendo? Há choque, sim. Porque quando essa criança chega na adolescência, a ruptura do pai que haveria de acontecer na adolescência já está firmada. Quando os pais já não têm mais como se aproximar dos filhos, porque segundo o doutor Isamitiba, o adolescente nasce para a sociedade. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Aí não tem mais como abraçar, não tem como beijar, não tem como se aproximar. Se não construiu na primeira e na segunda infância, não vai mais construir mais afetividade, aconchego e intimidade com os filhos, não vai. Amém, irmãos? É o mal do século. Agora, há muitos conflitos entre pais e filhos pela ausência dessa convivência, né? Há tempos atrás, eu não vou nem falar casos aqui, que eu levaria muito tempo, e eu quero concluir isso hoje. Agora, irmãos, o que a Bíblia Sagrada fala a respeito desse fator? A primeira coisa, a obediência dos filhos, não importa que idade, meu filho. Não importa se você já é barbado, casado, não importa se você é adolescente, esse mandamento de Deus é inegociável. Todo filho deve ao pai e à mãe obediência. Vós, filhos, obedecei. E ele diz aqui, porque isto é justo. Ele limita essa obediência. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Pai, pastor, até a que ponto eu tenho que me sujeitar ao meu pai e à minha mãe? Até quando os seus mandamentos não chocam com os mandamentos divinos? Mas fora isso daí, é uma das grandes recomendações inegociáveis. A palavra grega upakouo, que é traduzido por seguir, estar sujeito a, obedecer. E ele aponta aqui que isso daí é um ato de justiça. Por quê, pastor? É moralmente justo. Ô irmão, toda a sociedade, olha para mim, toda instituição, qualquer empresa, inclusive a igreja, ela necessita de uma hierarquia funcional para poder subsistir. O que é hierarquia, pastor? Uma pessoa que tem a cabeça pensante, que tem a última palavra, um líder pela qual venha liderar. Quando a Bíblia Sagrada, irmãos, diz que os filhos têm que render submissão ao pai, primeira coisa, ele tem que entender que a família precisa ter uma hierarquia
funcional. Precisa ter uma hierarquia funcional. Como assim? O pai manda, os filhos obedecem. Sem isso daí, meu irmão, as coisas bagunçam. Sem isso daí, as coisas se relaxam. E a Bíblia diz que isso aí é justo. Agora veja bem, é moralmente justo? Toda sociedade espera-se que dentro de uma família os filhos rendam submissão aos pais. É também socialmente correto? Irmãos, doutor Isamitiba, olha para mim, ele relata aquilo que a Bíblia Sagrada, em outras palavras, também expõe. A família é a microsociedade. As pessoas vão se socializar dentro do contexto do mundo lá fora, de acordo com o que aprendeu na família. Por isso a família é a maior agência socializadora do indivíduo. A escola não educa, a escola traz conhecimento. O que educa o indivíduo é a família. Vocês estão me entendendo, irmão? Estão me seguindo o meu raciocínio? É na família que a pessoa vai aprender a conviver na sociedade. Tiba diz que a criança aprende a arrumar a vida arrumando o seu quarto. O ser humano aprende a ser organizado juntando os seus brinquedos que jogou no chão. A criança vai aprender a dividir as coisas, o indivíduo aprende a dividir as suas coisas, dividindo os seus brinquedos. A criança vai ter um princípio de obediências a leis e normas, regras, limites, obedecendo o pai e mãe. Tudo que você faz na sua casa, você vai repetir de forma macro na sociedade. Se o indivíduo não sabe os limites que tem na família, ele não também vai respeitar os limites na sociedade. Se ele não tem condição de respeitar o seu pai e a sua mãe, muito menos vai ter condição de respeitar seu patrão, vai ter condição de respeitar as leis vigentes do país, porque em dados confusos da vida, o ser humano volta a fazer aquilo que lhe é mais familiar. Amém? Irmãos, a obediência aos pais é beneficentemente correto. Ô meu filho, os filhos quando chegam na idade adulta, 18 anos de idade, quantas latas de leite ninho ele já tomou? Quantas noites a mamãezinha já passou diante dele, acordada para cuidar do bebezinho? Quantas fraldas a mamãe teve que limpar durante todo esse período de vida? Calcula, querido. Quem banca tem que educar. Se você chegou até a essa idade, querido, na dependência do pai e da mãe, nada mais é justo do que render-lhe submissão. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Irmão, a obediência dos filhos é biblicamente correto. A Bíblia, nem em hipótese nenhuma, ela abre mão desse mandamento. Em momento algum a Bíblia abre mão desse mandamento. A gente vai ver também que é legalmente correto pela lei, tanto no Antigo Testamento, está lá em Êxodo, está lá em Levítico, e está agora aqui no Novo Testamento em Efésios. Está no decálogo da lei, obedecei o pai e a mãe, está lá o 5º decálogo. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? É legalmente correto.
é naturalmente correto. Irmãos, dentro das ciências naturais, até os